Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenvolvimento em PHP com Laravel e Vue.js. Eu sou Jefferson e nessa aula eu vou mostrar para vocês como a gente vai utilizar as seeders para preencher o banco de dados automaticamente com os nossos dados fictícios. Então, na última aula a gente viu como funcionam as factories, que são os códigos que a gente utiliza para estar criando esses dados fictícios. Agora a gente vai utilizar esses dados para preencher o banco. Então, as seeders, eles ficam aqui na pasta database, seeders, ok? E aqui a gente já tem esse arquivo database seeder, que ele serve para executar as seeders que a gente possui. Então, eu vou criar uma seeder e vou ter que colocar aqui dentro as seeders que eu quero estar utilizando. Para criar a seeder é a mesma coisa que a gente criar um controlador, um modelo e etc. A gente vai colocar aqui PHP artisan make seeder e o nome da seeder. Eu vou querer criar uma seeder para cardápio. Então, eu vou botar aqui cardápio seeder e vou apertar Enter. Seeder criado. Vou limpar aqui o terminal, fechar. E está aqui a minha seeder cardápio. A seeder vai funcionar da seguinte forma. A gente tem esse método chamado run, que é o que vai ser executado quando a gente colocar essa seeder aqui dentro desse database seeder. Ele vai fazer o seguinte. Esse vai ser o método que a gente vai estar utilizando para chamar as factories para criar os nossos dados. Então, aqui dentro, eu vou colocar, por exemplo, cardápio, os models, vou botar aqui factory, vou colocar 3, vou botar aqui 10, vamos ser mais extravagantes. Vou botar um create e ponto e vírgula. Agora falta a gente estar colocando aqui no database seeder o nosso método. Então eu vou colocar aqui this call, que é o método que vai chamar os nossos seeders, e eu vou colocar aqui cardápio seeder class e o ponto vírgula. E ele vai estar chamando esse seeder. Agora, se eu colocar aqui PHP artisan migrate fresh, o fresh é para ele refazer as tabelas, e o seed, que é para utilizar essas seeds, apertar Enter, ele já criou as tabelas e colocou aqui o seeder. Então, o arquivo que a gente fez já foi executado. Se eu for aqui no banco de dados e atualizar, aqui em cardápios, a gente vai ver 10 nomes, que foi o que a gente pediu, para o seeder criar automaticamente 10 nomes fictícios, ou 10 itens fictícios, ok? Então, eu vou corrigir aqui esse cardápio, aqui em fake, não vou botar name, eu vou botar do jeito que estava antes, random element, e ele vai escolher uma dessas 3 opções para ser o cardápio, tá? A gente só vai ter 3 cardápios, na verdade. Então, essa parte do factory vai ficar assim, só que no seeder a gente pode fazer outra coisa. Para que não existam vários cardápios com o mesmo nome, a gente vai fazer o seguinte. Ao invés de colocar cardápio factory 10 create para ele criar 10 cardápios, a gente não vai precisar de tudo isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma função e vou chamar criar cardápios. E nessa função, eu vou estar fazendo o seguinte. Eu vou colocar cardápio, 2 pontos, create, ponto e vírgula, e aqui dentro a gente vai colocar o nome do nosso cardápio, que é o único atributo que a nossa tabela de cardápio tem. Então, o primeiro cardápio é o de pizzas. A gente vai botar aqui nome, vai receber pizzas. E a gente vai fazer isso para os próximos cardápios.
No caso aqui vai ser almoço e aqui vai ser café da manhã. Pronto. Agora aqui dentro do run a gente chama esse método. Criar cardápios. Tá, eu poderia ter colocado esses cardápios aqui dentro. Só que acontece que fica mais organizado, porque se eu tivesse que criar outros métodos para, por exemplo, criar só o cardápio de pizzas ou só o de almoço, ia ficar muita coisa dentro desse método. Então, dessa forma fica mais organizado. Ok? É questão de organização mesmo. Então, a gente pode testar agora. Vamos colocar aqui de novo o mesmo código, PHP, Artisan, Migrate, o Fresh e o "-" e vamos dar um Enter. Ele já criou o banco de dados e preencheu. E agora a gente vai ver como ficou. Eu vou vir aqui em cardápios, atualizar e está aqui. Pizzas, almoço e café da manhã. Então ele criou todos os cardápios que a gente tem com sucesso. Agora a gente precisa criar os pratos. Para criar os pratos, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, eu vou colocar aqui. Vou abrir o terminal. Vou botar PHP, Artisan, Make, Cider. Cider. E vou colocar o nome dos pratos. Vai ser pratos Cider. Ele criou o arquivo. Vou limpar o terminal. Fechar aqui. E já está pronto. Só que acontece o seguinte. A gente tem um modelo para cardápio, que é o que a gente está chamando aqui. Então a gente precisa criar também um modelo para os pratos. Então vou abrir aqui de novo e colocar PHP, Artisan, Make, Model, Prato. Modelo criado. Pronto, problema resolvido. Agora a gente vai fazer a mesma coisa. Ah, sim, aliás, esse modelo precisa ser criado porque quando a gente vai estar criando o cardápio aqui, por exemplo, a gente está chamando o modelo do cardápio que está importando. Ele tem esse atributo aqui, useFactory, que é o que a gente está usando aqui no Create, beleza? Agora a gente vai fazer o que a gente fez com o cardápio. A gente vai criar aqui um public function criar pratos. E aqui eu vou ter que colocar toda a minha lista de pratos. Para não dar tanto trabalho, eu vou vir aqui no cardápio, que foi onde eu coloquei a lista de pratos, e vou dar um copias e colas para a gente estar agilizando o processo. E agora eu vou criar os pratos. Bom, a gente já fez os pratos que estão aqui no arquivo cardápio, no módulo de cardápio, que são esses daqui. Então eu vou pegar isso aqui como base, certo? Vou copiar aqui e vou botar aqui comentário. Então agora eu vou criar os pratos. Eu vou criar aqui só um para vocês verem como faz, para vocês não ficarem esperando ter que criar todos. Então eu vou botar aqui prato, create, aqui eu boto as chaves e aqui eu passo as informações do meu prato. No caso, aqui vai ter um nome, que vai ser calabresa. Aqui eu vou colocar o preço, no caso na tabela está como valor. Vou botar 25,50 e aqui vai ter também um cardápio ID. Cardápio ID. Aqui no cardápio ID a gente vai ter que colocar o ID do cardápio correspondente a ele, que no caso seria o de pizzas. O de pizzas foi o primeiro que a gente criou, então ele vai ter o ID 1. Ok? Então, eu vou testar aqui só para ver se está dando certo.
Primeiro, antes de testar, eu tenho que colocar o prato Seeder aqui dentro da database Seeder. Então eu vou colocar aqui pratos Seeder Twice. E também vou botar esses dois aqui dentro dessas chaves. Prontinho. Vou salvar e agora eu vou testar. PHP Artisan Migrate Fresh -seed. E ele migrou e criou as informações dos dados com sucesso. Agora eu vou ver como é que está. Se eu vim aqui em pratos, ele não criou nada porque eu esqueci de chamar o método aqui dentro do run, né? Eu preciso chamar o método de criar pratos, né? Então vou botar aqui this criar pratos. Agora sim vou testar. Vou botar aqui o mesmo código e pronto. Então eu venho aqui e vou em pratos. E tá aqui calabresa, valor 25,50. O cardápio ID com 1 aqui. E se eu vier aqui em cardápios, aqui vai ter os cardápios com o ID 1 das pizzas, que é o que eu coloquei. Ok, agora eu vou fazer o restante dos pratos e já volto. Prontinho, todas as pizzas estão feitas. Agora eu vou rodar aqui o comando para refazer o banco e vou ver como é que está ficando. Aqui, cardápios. Os cardápios cadastrados e as 4 pizzas que eu fiz, os 4 pratos. Aqui, tudo em ordem. Agora eu vou fazer o restante dos pratos e já volto. Pronto, pessoal. Eu criei aqui todos os pratos que a gente tem no nosso cardápio. Bom, só que eu fiz uma alteração. Antes, a gente tinha um método só, que era o método criar pratos. Então, eu separei esse método em 3 e coloquei aqui em criar pizzas, criar almoços e criar cafés. Assim, a gente pode chamar eles aqui na function run, para não ter que colocar todo esse amontoado de código aqui em um lugar só, tá? Então, fica bem mais fácil da gente entender o que está acontecendo aqui. Agora eu vou executar aqui o nosso seed e a gente vai ver como é que fica no banco. A gente volta para cá, que estão os pratos que estavam antes. Se eu atualizar aqui, aqui mostra todos os pratos que eu cadastrei, todos que tem no cardápio da gente. Então é isso. A gente viu como a gente pode estar trabalhando com as factories e os seeders, aqui as migrations também, e já deu para entender como que funciona toda essa parte do banco do Laravel. Quando eu quiser fazer alterações no banco, eu posso simplesmente vir aqui, digitar o comando e pronto. Ele vai criar o banco, fazer as tabelas e preencher com os dados falsos, que ele também vai criar automaticamente, certo? Só colocar esse comando que ele já faz tudo. E a gente já está pronto para fazer os testes da nossa aplicação, sem ter que ficar cadastrando e inventando dados e perdendo tempo com isso, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo e até a próxima.